todo mundo, meu nome é Camila e no vídeo de hoje eu vou falar os pontos positivos e negativos da publicação independente e da publicação por uma editora. Esse vídeo faz parte do projeto Help Me Please, que é lá do canal da Roberta Gurriti, é assim que se pronuncia o nome dela? Eu espero que sim. Outras meninas estão participando. O meu vídeo foi o último da semana, então eu vou deixar aqui embaixo o link dos canais, dos outros canais das meninas, com os temas que elas estão falando. São vídeos com dicas para autores iniciantes e talvez não tão iniciantes assim. Então vamos lá. A publicação independente tem ganhado muita força, muitos autores estão optando por essa forma de publicação, porque hoje em dia, mesmo que você não saiba nada, que você tenha zero informação, você encontra tudo pela internet. Inclusive aqui no meu canal eu tenho uma série com vários vídeos explicando um pouco mais sobre a publicação independente. Então, como o autor consegue lucrar mais e, enfim, vai ter as vantagens que eu vou comentar agora, muitos estão optando por essa forma. Então vamos lá, eu não vou falar todos os pontos positivos e negativos, mas eu vou comentar alguns que eu acho importante você saber antes de fazer a sua escolha. Lembrando também que o tipo de editora que eu estou falando nesse vídeo vai ser a editora paga, onde o autor paga pela publicação. Porque é a realidade da maior parte dos autores nacionais hoje em dia. É muito difícil fazer uma publicação tradicional, principalmente por uma editora grande. Então, a maior parte dos autores paga por uma editora pela publicação. Então, vamos lá. Sobre a publicação independente, algumas vantagens. A primeira é o custo. Você vai gastar bem menos do que você gastaria com uma editora. E o lucro é muito maior, porque o lucro é todo seu. Em uma editora você vai ganhar 10, 15% dos lucros das vendas e com publicação independente o lucro é todo seu. Esse é um ponto que faz a maior parte dos autores decidir pela publicação independente, porque o dinheiro que você vai investir é bem menor e o lucro é bem maior. Um outro ponto positivo é que você pode escolher todos os profissionais que vão trabalhar no seu livro. Capista, revisor, diagramador, enfim, tudo que envolve o seu livro você que escolhe. Em uma editora, nem sempre você tem essa opção. É já o capista que trabalha para a editora, o diagramador que já trabalha para a editora. Algumas editoras te liberam a opção de você escolher, mas nem todas. Outro ponto é que você pode fazer tudo no seu tempo, sem prazo, sem cobrança, sem chateação, porque quando você faz com uma editora, você tem o prazo para conferir revisão, você tem prazo para fazer tudo. Quando você faz a publicação independente, você faz tudo no seu tempo. Um ponto muito importante e que muitos autores reclamam é o controle de vendas, porque como você está fazendo as vendas dos livros, você tem todo o controle sobre isso. Quando você publica por uma editora, você tem que esperar o relatório de vendas, que vem a cada 3 meses ou a cada 6 meses. Poucas editoras te liberam um site que você pode ver as vendas em tempo real, mas são poucas. A maioria delas vai te enviar um relatório de vendas de tanto em tanto tempo, de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, isso depende do seu contrato. E outro ponto positivo é que você decide o valor do seu livro, quando terá promoção sobre ele, como será a promoção, quantos dias, enfim, você decide tudo em relação ao livro. E quando você publica por uma editora, você depende da editora para essa parte. Essas foram algumas vantagens, alguns pontos positivos que eu encontrei para falar para vocês. Agora eu vou comentar sobre os pontos negativos. Um ponto negativo é que se por um lado você vai gastar menos para publicar, você vai ter muito mais trabalho. Publicar um livro dá um trabalho gigantesco que vocês nem imaginam. Então você vai ter que correr atrás de tudo que envolve o livro. Revisão, capista, diagramação, gráfica. Trabalhar com gráfica é muito difícil, dá muito trabalho, às vezes vem a tiragem errada, às vezes você não consegue ter uma comunicação muito fácil e você pode ficar bem enrolado com a gráfica. Enfim, vai te dar dor de cabeça, então você vai ter muito trabalho. Outro ponto negativo é que você não tem um stand na Bienal. Lembrando que eu estou comentando aqui sobre editoras que terão seus stands na Bienal, né, que participam de bienais e de eventos. Então, no caso do autor independente, ele não tem um stand de uma editora para levar. Se ele quiser participar de eventos como a Bienal, ele vai ter que ou pagar um valor para poder usar o stand de uma editora ou então alugar aqueles stands de autores independentes. E é muito caro. Então, você vai ter esse custo a mais que é participar de Bienal ou de alguns eventos se você quiser. O autor independente não tem distribuição, então ele até pode colocar o livro dele em alguns sites para vender, mas ele vai ter que correr atrás de tudo isso.
E ele vai ter que criar um site próprio para a venda dos livros ou algum lugar para ele poder vender esses livros para as pessoas, né? Outro ponto negativo é que como você está fazendo essa publicação, quando alguém compra, é você que tem que embalar todo o livro, levar no correio. Então é um trabalho a mais que você vai ter que ter toda semana, todo mês, enfim, depende do número de vendas que você tiver. E um último ponto que eu acho importante comentar, é uma besteira, é uma coisa assim muito sem sentido, mas acontece, e eu tô aqui para comentar o que acontece, que é que os autores independentes, eles sofrem um pouco de preconceito, porque eles são vistos como autores independentes. Algumas pessoas acham que não são, que são, sei lá, inferiores aos autores que publicaram por uma editora. Então tem esse preconceito literário ainda que é muito bobo, que não faz sentido nenhum, mas ele existe. Agora eu vou falar algumas vantagens da publicação por uma editora, lembrando que é uma editora paga e que no caso participa de Bienal e de eventos literários. A primeira vantagem é no caso a Bienal e os eventos literários, porque aí você não precisa pagar por um stand nem nada do tipo, é só você chegar com o seu crachazinho de autor que você veio por tal editora e aí você fica pleno lá no evento sem ter que pagar mais nada por isso. Quando você publica por uma editora, você não vai ter tanto trabalho como você tem na publicação independente. Ainda vai dar trabalho, sim, porque a publicação, independente da forma, ela dá trabalho, mas não é tanto quanto se você estiver fazendo isso sozinho. Então aqui vamos levar em conta que a editora tenha profissionais capacitados para trabalhar no seu livro, nem todas, mas aqui estamos considerando que tem. Vamos falar de editoras que são responsáveis e que fazem um trabalho direito. Então você vai ter profissionais te ajudando em todo o processo de criação do livro, e você não vai ter tanto trabalho assim. A distribuição. As editoras vão colocar o seu livro em sites, em livrarias físicas, então você vai ter uma distribuição maior e vai ter o próprio site da editora vendendo o seu livro. Você não precisa se preocupar com tiragem que está acabando ou não, porque é responsabilidade da editora sempre manter o livro no ar. A tiragem acabou, a editora tem que repor, então é uma preocupação que você não vai ter. E por fim, é um assunto bem bobo. Como eu disse que tem o preconceito com autores independentes, aqui quanto maior a editora for, maior vai ser o seu status, o seu status no meio literário, porque ainda existe essa besteira de autor que publica por uma editora, principalmente por editoras maiores, é um autor melhor, o que não significa nada, então, mas isso existe, né? Agora eu vou comentar sobre algumas desvantagens, alguns pontos negativos de publicar por uma editora. Eu vou falar logo o primeiro, que é o que faz muita gente optar pela publicação independente, que é o custo. O dinheiro que você vai investir e o seu lucro, que vai ser bem menor. Então você vai investir um dinheiro grande no começo e para você recuperar esse dinheiro pode levar muito tempo. Às vezes mais tempo do que você imagina e muito mais tempo do que com uma publicação independente. Então é isso, o custo inicial é alto e você pode demorar um período bem longo para recuperar todo esse dinheiro inicial. Um outro ponto negativo é que mesmo estando com uma editora, a maior divulgação tem que vir de você. Alguns autores pensam que publiquei por uma editora, não preciso me preocupar mais com divulgação, mas estão enganados, porque nenhuma editora vai fazer esse trabalho tão bem como o autor pode fazer. Hoje em dia, o autor precisa aparecer, ele precisa estar em contato com o público, precisa participar das redes sociais, porque quando a gente desaparece, o nosso livro acaba desaparecendo também. Então, mesmo que a editora faça divulgação e tal, você vai precisar trabalhar nisso também. Quando você publica por uma editora, em algum momento você vai ter que abrir mão de algo. Seja da capa que você imaginou, da diagramação, de alguma parte específica do livro. Não que isso seja sempre uma coisa ruim, pode ser boa, mas você vai ter que abrir mão de algo em algum momento, e isso não existe quando você faz a publicação independente. Nem sempre você pode escolher os profissionais que vão trabalhar no seu livro, então a maior parte das editoras já tem um grupo formado de capistas, revisores e diagramadores, e são eles que vão trabalhar no seu livro, você querendo ou não, sabe? Se você quiser mudar para outro, você não tem opção. Não todas, mas a maioria. Não existe uma publicação certa ou uma publicação errada, existem só escolhas e a melhor escolha vai depender do que você está procurando. Então eu espero que o vídeo tenha ajudado. Lembrando que esse vídeo faz parte do projeto Help Me Please. Outras meninas fizeram vídeos com temas diferentes durante a semana, eu vou deixar o link aqui embaixo, então vocês podem conferir os outros vídeos. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, dá um joinha para dar divulgação e comente aqui embaixo qual forma de publicação você acha mais vantajosa, que eu vou adorar saber. Então até a próxima, tchau, tchau!